Olá, graças, paz, muito boa noite. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que esse é um programa Firmado em Cristo, ele nasceu no coração de Deus, colocado ao meu coração para edificar a minha, a sua, a nossa família. E nesta noite eu trago ao seu coração uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e alguns tempos atrás eu ministrei em nossa igreja e hoje eu quero, em nome do Senhor Jesus, ministrar ao seu coração e que você possa receber essa palavra e permitir que o Espírito Santo de Deus, ele mesmo, gere vida dentro de você. Eu quero falar nessa noite sobre um caminho. Existe um caminho a ser seguido. Tudo que nós vamos fazer quando saímos de nossas casas para um determinado local, existem caminhos a percorrer até chegar no destino final. E eu quero falar nessa noite justamente sobre isso, sobre o caminho. E eu quero falar também que no dia em que Jesus ele foi traído, ele percorreu um caminho do Monte das Oliveiras até a morte de cruz. Esse caminho ele não teve liberdade de si próprio para escolher esse caminho que ele teve que seguir. A Bíblia diz que ele se entregou à morte e à morte de cruz. Então ele escolheu o caminho que deveria seguir até a morte. E eu quero ler a passagem que se encontra no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus está deixando aqui bem claro, Jesus, quando sabia que estava chegando a sua hora de partir, estava chegando a hora dele seguir o caminho da morte, da crucificação, ele chega para os seus discípulos e diz que é chegada a sua hora e que ele iria na frente a um lugar e que os discípulos seguiriam depois. E Tomé pergunta para Jesus: como nós iremos se não sabemos o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus já deixa claro que não existe um outro caminho para chegar ao céu. Não existe um outro caminho para se ter eternidade na glória, se não for através dele. Ele é o único caminho que pode me levar e que pode levar você à vida eterna com Deus lá na glória. Queridos irmãos, existe um caminho para a eternidade na glória. E se não for esse caminho, ninguém chegará no céu para viver eternamente com Deus. E que caminho é este? Jesus. O caminho para se ter eternidade na glória, o caminho para se ter a salvação, é só Jesus. Tem muitas pessoas procurando se chegar até Deus, tem muitas pessoas procurando salvação em vários caminhos.
E eu vejo muitas pessoas dizer que todo caminho leva para Deus, que todo caminho leva à salvação. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui na sua palavra. Não é isso que Jesus está deixando bem claro. Não existe outro caminho, queridos, para se chegar até Deus. O único caminho para se chegar até Deus é Jesus. Ele mesmo está dizendo com as suas próprias palavras, ele diz, eu sou o caminho. E se ele está dizendo o caminho, ele está dizendo no singular. Ele não está dizendo no plural, porque se tivesse outros caminhos que pudessem me levar até Deus, se houvesse outros caminhos que pudessem levar você até Deus, ele não teria dito, eu sou o caminho, ele teria dito, eu sou um dos caminhos. Mas ele não diz, eu sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. E Jesus, para chegar até o Calvário, existiram alguns momentos, existiram algumas coisas para poder chegar a Ele. Existe um caminho entre o Monte das Oliveiras e o Sinédrio. Esse caminho foi o caminho da humilhação, do desprezo e do abandono e da traição. Jesus, ele entra em um caminho onde ele é desprezado, onde ele é humilhado, onde ele é abandonado. E tudo começa já na traição, ali já na última ceia, onde Jesus ele ministra a ceia para os seus discípulos. E quando termina a ceia, ele segue para o Monte das Oliveiras, que era de costume, onde ele iria orar. E ali, naquele instante em diante, só 11 discípulos o acompanham, porque um, que é o traidor, já fica no caminho. Enquanto Jesus segue o caminho para o Monte das Oliveiras, junto com os outros discípulos, Judas, ele segue o caminho contrário e vai até aos sumos sacerdotes vender Jesus por 30 moedas de prata. E esse próprio Judas, ele leva os sacerdotes, ele leva os soldados romanos, ele leva a multidão até o Monte das Oliveiras, aonde para ali entregar Jesus. E quando Jesus é entregue, traído por Judas, que é entregue aos soldados, ele segue um caminho do Monte das Oliveiras até o Sinédrio. E naquele caminho, queridos, ele foi humilhado. Ele foi rejeitado. Ele foi traído. Ele foi abandonado. Porque todos que estavam com ele abandonaram. Então ali, do Monte das Oliveiras até o Sinédrio, ele segue sozinho, é só ele e Deus. E aquela multidão que tinha no seu coração o desejo de ver Jesus morto. Jesus é levado pelos soldados, pelaquela multidão, pelos sacerdotes, os líderes religiosos da época. Jesus é levado, ele segue um caminho, o caminho da humilhação, o caminho da traição, o caminho do abandono. E existe uma discussão de condenação. Não houve um julgamento. Houve uma discussão entre a multidão, os fariseus e Pôncio Pilatos. Esse momento de um falso julgamento, onde Jesus era acusado de enganador e blasfemar contra Deus. Ali o ódio estava conduzindo aquele julgamento, onde Jesus manteve-se em silêncio. Jesus, ele não teve um julgamento justo. Ele não foi julgado. O que houve ali foi uma discussão entre Pôncio Pilatos, entre a multidão, entre os sacerdotes, sobre o que fariam com Jesus. Jesus não teve um julgamento onde teve direito à defesa. Jesus não teve direito à defesa. Mas ele se manteve em silêncio. Ele estava seguindo um caminho que foi determinado para ele pelo próprio Pai. Um
caminho que ele tinha que seguir. Mas havia um propósito nisso tudo. Era salvar a humanidade. Não falava, aquele caminho não estava falando sobre Jesus, por Jesus, mas aquele caminho estava falando sobre mim e sobre você, porque Jesus estava seguindo aquele caminho por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Ele não foi julgado, apenas fizeram uma discussão a respeito do que iriam fazer com Jesus, se iriam libertar, se iriam lhe prender ou se iriam matá-lo. Aquele caminho foi um caminho onde Jesus, ele se manteve em silêncio, porque ele estava ali, seguindo aquele caminho, em obediência a Deus, em obediência ao Pai. Ali ele estava ali estava gerando em Jesus um caminho, uma porta aberta para mim e você termos a condições e uma oportunidade de voltarmos à reconciliação com Deus e termos a vida eterna. Existe um momento de tortura, onde Jesus, sem o direito de defesa, foi acorrentado em um tronco e lhe deram 40 chibatadas menos uma. Nesse momento, o inferno desferiu sobre Jesus toda a sua ira, mas Jesus suportou tudo em um mais profundo silêncio. Depois de um julgamento, depois de uma discussão entre as autoridades religiosas, entre a multidão que há pouco tempo atrás havia gritado: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bem-aventurado é o que vem em nome de Deus. Aquela mesma multidão agora estava gritando: condena, crucifica-o. A mesma multidão que um dia recebeu favores de Jesus, a multidão que um dia se alegraram com os feitos de Jesus, um dia gritaram: bem-aventurado é o que vem em nome de Jesus. Aquela mesma multidão agora está gritando: crucifica-o. Jesus não tem um julgamento justo, e ele é condenado, ele é julgado, condenado e sentenciado. E ali Pôncio Pilatos ordena que apenas o açoite, e Jesus é colocado em um tronco acorrentado, tirado suas roupas, e ali ele recebe 40 chibatadas menos uma. Acusado de ser um enganador, de ser um blasfemador. E ali o ódio estava conduzindo aquele momento. Mas o ódio verdadeiramente que estava conduzindo aquele momento não era o ódio do homem, não era o ódio do governo, não era o ódio da multidão, era o ódio de Satanás. Satanás estava deferindo sobre Jesus toda a sua ira, porque ele sabia que Jesus ele veio para salvar a humanidade, e ele sabendo que se destruindo Jesus, matando Jesus, a humanidade não tem uma oportunidade, não tem mais chance de salvação. Mas Jesus, ele se mantém em silêncio, ele sofre tudo de boca fechada. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele foi ao matadouro em silêncio como uma ovelha muda. E ali foi um momento de tortura. Jesus ele foi torturado. Ele sofreu as consequências do meu e dos seus pecados. Ele sofreu as consequências da nossa rebelião contra o Pai.
Mas foi para isso que Deus o enviou, para dar uma oportunidade ao homem de reconciliação com Deus. Foi essa missão que Jesus recebeu do Pai, se entregar à morte, ao sofrimento, para que eu e você, para que a humanidade tivesse uma oportunidade de escolher o caminho de volta à presença de Deus. Aleluia. Existe um caminho entre o Sinédrio e o Calvário. Quando os açoites terminaram, começa o trajeto mais cruel para Jesus. Ele é obrigado a carregar sobre seus ombros uma pesada cruz. Nesse trajeto, Jesus experimentou o flagelo da caminhada, saindo do Sinédrio até o Calvário. Quando termina o julgamento, Jesus é posto em um tronco, ele é açoitado, ele é torturado. E quando termina os açoites, começa uma caminhada dali do pátio do Sinédrio, onde ele acaba de ser açoitado, até o Calvário. Mas ele não vai caminhando sem nenhum peso. É colocado sobre seus ombros, apesar da cruz. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Mas ele levou aquela cruz no meu e no seu lugar. Ele suportou o peso da cruz no meu e no seu lugar. Sabe por quê, meu amado irmão? Sabe por quê, minha amada irmã? Porque nem eu e você jamais teríamos condições de suportar o peso daquela cruz. Nem eu nem você jamais suportaria o sofrimento que Jesus sofreu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava ali, o inocente que foi julgado, condenado, sentenciado e obrigado a levar a sua própria cruz para o Calvário. Jesus é obrigado a carregar nos ombros o peso do meu pecado, o peso do seu pecado. Há um trajeto doloroso, o trajeto mais cruel na história da humanidade foi o trajeto que Jesus fez do Sinédrio até o Calvário. Aleluia! Existe uma separação entre o céu e o inferno. Essa separação entre o céu e o inferno chama-se pecado. Mas Jesus pagou o preço dos nossos pecados quando se entregou à morte, e a morte de cruz. Querido, existe um abismo entre o céu e o inferno. Existe uma separação entre o céu e o inferno. E essa separação entre o céu e o inferno são dois caminhos. E um desses caminhos leva até o céu, até a vida eterna na glória com Deus. E o outro caminho leva as pessoas para o inferno. O pecado faz a separação entre o homem e Deus. O homem que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. O homem foi criado para adorar a Deus, para servir a Deus, para viver em obediência a Deus, mas o homem perdeu a essência do verdadeiro Deus, perdeu a essência do verdadeiro amor, quando decidiu seguir o caminho da morte,
quando ele decidiu viver os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, o seu próprio eu, quando ele desobedece a Deus. Mas desde que o homem desobedece a Deus, que separou-se de Deus, começou a existir um vazio no coração do homem. E esse vazio, o homem tem procurado preencher com coisas que nunca vão preencher. O homem tem procurado preencher esse vazio com religiões. O homem tem procurado encher esse vazio através de festas, de bebidas, de drogas, de religiões, de coisas que jamais vão preencher esse lugar, um lugar que só pertence a Cristo, um lugar que só pertence ao Espírito Santo. Pastor, eu só quero dizer que se eu não tiver no caminho Jesus não está no meu coração, o Espírito Santo não está habitando em mim. Não, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E se eu estou em pecado, eu não confesso o meu pecado, eu estou separado de Deus, e o meu caminho, se eu não me arrepender, se não receber Jesus, se não aceitar o sacrifício que Jesus fez no caminho do Getsemane até o Sinédrio, do Sinédrio até o Calvário, do Calvário até a sepultura, e da sepultura à ressurreição, se eu não aceitar esse sacrifício e não receber Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, se eu não reconhecer Jesus como o Filho de Deus Altíssimo, não, queridos, eu não vou para o céu. Ninguém vai para o céu se não for através de Jesus. Ele é o único caminho que salva o homem. Pastor não tem poder para salvar ninguém. Padre não tem poder para salvar ninguém. Mulher nenhuma tem poder para salvar ninguém. Só quem tem poder para me salvar, só quem tem poder para te salvar é Jesus Cristo, porque Ele foi o único que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou de dentre os mortos. Nenhum desses deuses que as pessoas procuram morreram e ressuscitaram de dentre os mortos. E todos eles vão passar no julgamento de Cristo. Assim como eu, como você, todo ser humano que pisou na terra, que nasceu e que morreu, um dia vai chegar diante do tribunal de Deus para ser julgado. E quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não tem vida eterna na glória. Infelizmente, a vida eterna vai ser lá, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É o que está escrito no livro de Apocalipse. Mas Jesus, Ele hoje está te dando uma oportunidade de voltar à reconciliação com Jesus, arrependendo-se dos pecados e confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, chamando Ele para ser o teu Senhor e deixar Ele te conduzir até o último dia em que você viver nesse mundo. Seja conduzido por Jesus, seja conduzido pelo Espírito Santo, seja conduzido por Deus em obediência à sua palavra. Aleluia! Existe um caminho, e quem abriu esse caminho foi Jesus, porque Ele é o próprio caminho. Não existe uma outra verdade se não for Jesus. As pessoas dizem que todo mundo tem Deus. Não, queridos. Todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Arrepender dos pecados
e pedir a Ele que coloque o seu nome no livro da vida, porque no julgamento final os livros vão ser abertos e todos aqueles que forem encontrados com seu nome no livro da vida vai ter a passagem para a glória, mas aquele que não foi encontrado o nome no livro da vida vai ser gente mandado de volta. Enquanto você estiver nesse corpo, você tem uma oportunidade para obter a tua salvação. Enquanto você estiver nesse corpo, você tem uma oportunidade para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E reconhecer que o sacrifício que Jesus fez foi por causa de você. Ah, querido, se não fosse o sacrifício de Jesus, a humanidade estava perdida. Mas Jesus, em obediência ao Pai, em obediência ao seu Pai, Ele se entregou à morte, e morte de cruz, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de salvação. Aleluia. Existe uma separação, queridos, entre o céu e o inferno. Existe uma separação entre Deus e Satanás. Essa separação chama-se pecado. E pecado não confessado leva qualquer um à segunda morte, que é a morte eterna. Querido, eu estou sentindo algo tremendo aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui do meu lado, me dando força para te entregar essa mensagem, porque eu sei que essa mensagem é uma mensagem dura, nem todos recebem, nem todos aceitam. Nem todos aceitam, mas todos sabem, no fundo, que essa palavra, ela é verdadeira, ela é fiel. Todos querem Deus, todos querem Jesus, todos querem o Espírito Santo, mas nem todos querem seguir a sua palavra, nem todos querem seguir os mandamentos. Ah, querido, se você entendesse essa palavra nesta noite, e tomasse uma decisão de entregar a tua vida para Jesus, convidar a Ele para fazer morada no teu coração, pedir a Ele para escrever o teu nome no livro da vida. Ah, queridos, a minha oração é que essa palavra, ela entre no teu coração, que o Espírito Santo gere vida dentro de você. Jesus, ele morreu. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus não ficou preso na cruz. Jesus não ficou preso na cruz. Jesus não ficou preso na sepultura. Ele morreu sim, crucificado. Ele foi sepultado sim. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou de dentre os mortos. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, intercedendo por todos aqueles que o reconhecem como Filho de Deus. Intercedendo por todo aquele que recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Intercedendo por todos aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e fogem do pecado. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Tudo que o mundo oferece para você é bom. Eu já passei por isso. Eu já vivi no mundo. Durante 28 anos eu vivi no mundo, fazendo de acordo com o que eu queria, fazendo as minhas vontades, fazendo os meus desejos, brincando, bebendo, em noitadas. E durante muito tempo eu procurei preencher esse vazio no meu coração, mas nada preenchia. Aqueles momentos
de festa. Era bom, era, queridos. Era prazeroso, era. Muitas vezes passei as noites, principalmente final de ano, passagem de ano, noite de Natal. Passava noite em uma mesa de bebida, fumando, bebendo, dançando. Mas quando tudo aquilo passava, o vazio aumentava. Eu pagava pelos prazeres do mundo. Você paga pela alegria que o mundo te oferece. Você paga. Você paga para beber. Você paga para fumar. Você paga para se prostituir. Você paga para entrar nos clubes. Toda brincadeira, tudo que o mundo te oferece, você paga. Mas você prefere pagar para se divertir, para beber, para fumar, para trilhar um caminho que não vai te levar para a salvação, do que receber um caminho que é de graça. Você não precisa pagar para ir para o céu. Você não precisa pagar para ter salvação. Não, porque Jesus já pagou. Querido, quando você entrar em qualquer ambiente religioso, qualquer lugar religioso, que ali o líder daquele lugar pede dinheiro, manda você levar dinheiro para obter salvação, sai fora desse lugar, porque a tua salvação é de graça. Jesus já pagou. Hoje as pessoas pagam para ir para o inferno, enquanto que para ir para o céu é de graça. Ah, pastor, esse negócio de igreja de crente, de ser evangélico. Estou falando de igreja de crente, não estou falando de evangélico, não. Estou falando de salvação. Estou falando de salvação, de vida eterna, que só vai ter quem for por Jesus. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém. Ele aqui não está fazendo acepção de pessoa, aqui ele não está especificando pessoa, ele está dizendo, está achando direto, ninguém. Você pode ser pastor, você pode ser crente, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser macumbeiro, você pode ser o que você for. Ninguém vai obter salvação, ninguém vai obter vida eterna no céu, se não for através de Jesus Cristo. E quando você recebe Jesus, de fato e de verdade, você vai ver como os teus pensamentos a respeito da palavra de Deus mudam. E quando você começar a ler a palavra e começar a seguir Jesus, você vai ver que a tua vida muda. Porque você não vai mais pagar para se divertir. Você não vai mais ter prazer em bebida. Você não vai ter mais prazer em fumar. Você não vai ter mais prazer em festas. Você não vai ter prazer nas coisas que o mundo te oferece e que você paga. Queridos, pastor, então quer dizer, se eu receber Jesus, se eu aceitar Jesus, a minha vida vai ser um mar de rosa? Eu não estou dizendo isso. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter aflição, mas existe uma diferença para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que têm Jesus. Porque nós vamos passar as lutas, nós vamos passar a dificuldade com paz no nosso coração, com a certeza que o deserto vai terminar e um dia nós vamos nos encontrar com Jesus na glória. Eu concluo essa mensagem dizendo: não existe outro caminho ou outra forma de ser recebido no céu, se não for
através de Jesus. Não existe, queridos. Só existe o caminho para a vida eterna e glória. É Jesus. Eu quero nessa hora orar por você. Mas eu queria te pedir uma coisa. Se você ouviu essa mensagem, se você entendeu essa mensagem, e você entendeu que essa mensagem foi para você, e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, eu te convido, nesta hora, a fechar teus olhos, colocar a tua mão no teu coração e repetir essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e hoje eu entendo que não existe um outro caminho para me chegar até o céu, que não existe outro caminho para me ter vida eterna ao teu lado, ao lado de Deus na glória. Hoje eu entendo que o único caminho que me dá a salvação é o Senhor Jesus. E hoje eu confesso meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão. E eu te peço, Jesus, entra na minha vida, me direciona a partir de hoje, escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, o meu ser, as minhas vontades, tudo que eu tenho eu entrego a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Querido, se você fez essa oração e você deseja conhecer mais Jesus, se você deseja conhecer mais sobre a palavra de Deus, procura uma igreja perto da sua casa, mas uma igreja que pregue salvação, uma igreja que pregue a palavra do Evangelho genuíno. E procura esse pastor dessa igreja e fala para ele que você entregou sua vida para Jesus e que você deseja conhecer mais Jesus. E esse pastor, ele vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu sou o pastor Edson Magalhães, sou casado com a pastora Elita Magalhães. Nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A nossa igreja se localiza na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2. Nossos cultos são às quarta-feiras, a partir das 19h30, e aos domingos, culto de louvor e adoração a Deus e agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, aos domingos às 18 horas. Você é nosso convidado especial. Se você mora aqui na cidade de Mossoró e mora ali na região do Abolição 2 e deseja conhecer o nosso trabalho, vá nos fazer uma visita. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. E eu quero te desejar uma noite abençoada e que o Espírito Santo ele continue ministrando no teu coração. Eu vou estar orando para encerrar este culto em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de trazer aqui a tua palavra, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo ele continue ministrando aos corações de cada um que ouvir essa palavra, aqueles que posteriormente vai ouvir assistindo esse vídeo, que o Senhor continue ministrando os corações de cada um, Pai. E que essa palavra, Senhor, venha edificar e transformar vidas e salvar a vida para o teu reino. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de poder estar aqui, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo programa, Firmados em Cristo, em nome de Jesus. Querido, se você assistiu essa mensagem, você gostou dessa mensagem, e você conhece alguém que você sabe que precisa de ouvir isso, compartilha esse vídeo com o teu amigo e pede para ele se inscrever no nosso canal, e lá vai ter várias mensagens de edificação ao teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.